noite, igreja. Que a graça e a paz de nosso amado Senhor Jesus Cristo sejam com todos, sejam todos muito bem-vindos, que o Pai vos receba em sua presença nesse instante e que Ele também receba a adoração de cada um de nós aqui nesta noite. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade da qual o Senhor tem concedido a mim e a você de podermos estarmos aqui neste lugar chamado de casa de oração, aonde o Senhor escolheu para que aqui viesse a sua igreja, na sua presença, prestar o seu culto de louvor e de adoração a Deus. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, quero ser apenas aqui um porta-voz do Senhor para falar com toda a igreja. Eu serei apenas um instrumento que o Senhor, pela sua misericórdia, irá usar. Não que eu tenha uma capacidade, que eu tenha algo diferente de ninguém, mas a palavra do Senhor diz que Deus, Ele deu dons aos homens, né? E é o dom de Cristo que está na minha vida, que o Senhor estará usando para falar com todos nós nesta noite. E eu quero expressar aqui a minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vós que se faz presente aqui nesse tempo. E nós vamos adorar a Deus, e também eu quero agradecer a Deus por todos vocês que nos acompanham aí através das redes sociais, através do canal Missão Palavras Vivas, aqueles que estão nos acompanhando diretamente aí do YouTube e aqueles também que nos acompanham através do Facebook. Que Deus abençoe a todos vocês e que a graça do Pai seja com todos e que a bondade e a misericórdia de Deus os alcance todos nesta noite. Que o Senhor vos abençoe. E eu quero, sem perca de tempo, estar entrando aqui no texto sagrado. Nós estaremos nesta noite começando aqui na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso de número 3 a seguir, que assim nos diz. Eu quero convidar você que está aqui no templo, que abra sua Bíblia comigo e vamos ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, que assim nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardado nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, no qual, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, amados irmãos e amigos que nos acompanham aqui no templo e também através das redes sociais. Quero nesta noite estar falando algo tão sublime, tão maravilhoso, que a revelação do Senhor nos traz nesta noite. Meus queridos, nesta noite, com o amor que invade todo o meu ser, quero ser apenas que um instrumento do Senhor. E quando o Senhor, Ele vem sobre nós com o seu poder, com a sua glória, Ele nos revela mistérios que aos homens naturais não são possível
receber nem entender, porque somente os homens espirituais têm acesso à presença de Deus, no reino de Deus, à vontade de Deus. E a vontade de Deus para a igreja, o Senhor irá revelar ao meu coração nesta noite, porque eu não sei o que nenhum de vocês tem passado, qual seja as aflições com quem tem sido afligido, não sei o que tem angustiado, e se porventura tem algo que está tirando a sua paz, a sua alegria, a sua força para continuar na caminhada rumo à Nova Jerusalém. Mas aquele que sonda os corações e que prova os pensamentos, aquele que é onisciente, que conhece todas as coisas, ele sabe o estado de cada um de nós que estamos aqui reunidos e também os que estão nos acompanhando aqui através das redes sociais. E eu sei que, segundo a necessidade de cada um de vós, o Espírito de Deus estará ministrando em vossos corações aqui nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. O amado Pedro começa dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele fala da bondade e da misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o favor que nós não merecíamos, é um favor imerecido, a graça de Deus. Ele, pela sua misericórdia, ele nos gerou de novo. Louvado seja o nome de Jesus. O que seria esse nos gerar de novo? Quando o Senhor criou o homem, a Bíblia fala que Deus fez o homem do pó da terra, mas não havia vida. O homem estava lá, inerte, sem se mover, e a palavra do Senhor diz que Deus ele soprou nas narinas do homem o espírito de vida, e o homem viveu e se tornou alma vivente. E quando Deus criou aquele homem não só nasceu no espírito humano, mas ele nasceu espiritual, porque o que Deus soprou nele foi o fôlego divino, o Espírito de Deus entra sobre ele. Então ele tinha acesso à presença do Pai, tanto é que o Senhor ele vinha todas as tardes e ficava face a face com Adão e com Eva e conversava com eles, até no dia em que o homem desobedeceu a ordem, os mandamentos do Senhor e pecou, e eles foram destituídos da glória de Deus, e Deus expulsou e tirou aquele homem do paraíso, e nunca mais ele teve acesso à presença de Deus. Ao que o apóstolo Paulo disse que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora o Senhor, no seu plano maravilhoso, ele envia o seu Filho para nos ressuscitar, porque espiritualmente estávamos todos mortos. Andávamos, falávamos na natureza humana, mas a natureza de Cristo não estava habitando dentro do homem. E o homem andava na vaidade dos seus pensamentos, no desejo, fazendo a vontade da carne, e não tinha acesso à presença de Deus. Por isso, o amado Pedro diz assim, que pela sua grande misericórdia nos gerou de novo, e nasceu dentro de cada um de nós, o dia que o Senhor Jesus Cristo venceu ali na cruz, que no último instante ele, levantando os olhos para o céu, diz: está consumado, eu entrego o meu espírito. Aquilo que separava o homem da presença de Deus, quando Deus estabeleceu os sacerdotes, que apenas uma vez no ano o sumo sacerdote entrava no lugar chamado Santo dos Santos, para oferecer um sacrifício pelo pecado dele primeiramente, e depois pelo do povo. Havia um véu numa espessura de 5 centímetros, mas quando o Senhor deu o brado de vitória, está consumado, aquele véu rasgou de alto a baixo. É como
que o Senhor estivesse pegado na minha e na sua mão e nos colocado na mão do Pai. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que o Senhor já nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, ou seja, no reino de Deus. Nós temos acesso à presença do Pai, no reino de Deus, por meio do Espírito que Ele nos outorgou. O Espírito de Deus passou a habitar e fazer morada dentro de nós. Por isso Paulo diz que Ele nos gerou de novo, como o Senhor falou para Nicodemo, que necessário é, Nicodemo, nascer da água e do Espírito, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem ver o reino de Deus, que dirá entrar no reino de Deus. Mas Cristo foi gerado dentro de nós. É o que o amado irmão Pedro começa trazendo uma palavra de conforto, de esperança. Mas apesar que o Senhor nasceu dentro de nós, nós estamos no mundo de tanta tristeza, de tantas aflições, que nos rodeia o pecado. Onde quer que vamos, o pecado está ali, e nós temos uma luta diária para uma herança incorruptível e incontaminável. O Senhor nos deu uma herança que não se corrompe, que não se contamina, e que não se pode murchar, guardada no céu para nós. O Senhor chama Jeremias e diz assim: Jeremias, o que vês? Jeremias diz assim: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz assim: Jeremias, disseste bem, porque eu velo para fazer cumprir a palavra dos meus mensageiros. Louvado seja o nome de Jesus. E Pedro, nosso amado irmão, está trazendo uma mensagem diretamente do trono de Deus para os nossos corações. Ele diz que é uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação já preste a ser revelado nos últimos tempos. Mas aqui ele diz que em que vós grandemente vos alegrais. Todos que recebem essa salvação, ele se alegra, porque ele tem uma convicção e uma certeza, um entendimento que muitos que habitam sobre a face da terra que não têm. Para muitos, o tempo dele é contado até o dia que ele morrer. Alguns dizem assim: vamos comer e beber, divertir, porque a morte é certa. Mas Jesus diz que se alguém crê em mim, ainda que está morto, viverá. E aquele que crê em mim nunca verás a morte. E aqueles que creem no Senhor Jesus, que têm essa esperança, já passou da morte para a vida. Para eles não existem mais morte. A morte para nós é apenas atravessar uma porta. Nós vamos sair aqui deste mundo para entrar no nosso lar celestial, de onde nós viemos. Voltamos para Deus, aonde nós estaremos na eternidade ao lado do Senhor que nos resgatou, fazendo uma audição no nosso lugar. Nós temos essa viva esperança que nós estaremos na eternidade com o Pai. É disso que o apóstolo Pedro está nos falando. Ele diz assim: em que nós estamos grandemente alegres, mas ainda agora importa, sendo necessário. Isso é necessário, que sejais por um pouco contristado com várias tentações. Presta atenção nesta palavra. Ainda por um tempo, nós vamos ser contristados. Tristeza, muita tristeza, por várias tentações.
para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós não somos guiados pela ideologia, filosofia, que muitos estão apresentando, que muitos estão nos púlpitos da igreja, pregando as suas ideias, e não os ensinamentos do Senhor Jesus. E muitos estão seguindo as suas práticas, os seus ensinamentos, porque eles pregam coisas fáceis, coisas que as pessoas querem ouvir. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo padeceu aflições, perseguições, foi preso, foi ferido, e entregou a sua vida por nós ali naquela cruz. E todos que crê no seu nome, que recebe o seu evangelho, a sua palavra, que anda sobre a palavra do Senhor, também serão muitas vezes contristados, muitas vezes tentados, para que a prova da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro provado no fogo. Então muitas das vezes nós seremos provados. E alguém às vezes me pergunta: irmão Francisco, o porquê nós devemos ser provados, se todos os nossos dias, como diz o salmista, está escrito no livro do Senhor, se Ele é o Deus onisciente, que conhece o passado, o presente e o futuro, Ele não tem problema com o tempo, Ele pode ir lá na eternidade, nos nossos dias, quando nós já estivermos na eternidade, Ele sabe tudo ao nosso respeito. Então, por que o Senhor nos provaria? Louvado seja o nome de Jesus. Por que então o Senhor nos provaria? A Bíblia fala que quando nós somos provados, que nós passamos por essa prova, nós nos encontramos numa alegria, na honra, na glória da revelação de Jesus Cristo. Porque quando nós passamos por tudo isso, o Senhor estará conosco. Ainda que muitas vezes haja lágrimas nos nossos olhos, nós choramos por várias provações, o nosso coração é cheio de paz, é cheio de alegria, nós não entramos em pânico, nós não desesperamos, nós não entramos em depressão, porque nós sabemos que nós não estamos só, porque a palavra de Deus, ela está inserida no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração, e nós sabemos que o Senhor tem nos falado, como Ele disse em Mateus, no capítulo 28, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós sabemos que o Senhor, Ele está conosco. Como disse o salmista, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. A palavra de Deus, ela é viva dentro de nós. Por isso é que nós somos provados. Uma vez que nós passamos por essa prova, nós aprendemos a conhecer, a discernir todas as coisas, a discernir os espíritos, como João diz para nós fazer prova, porque há muito espírito aqui no mundo, muito espírito do engano, muitos que vêm disfarçado de pastor, mas é lobo. O Senhor Jesus diz que pelo fruto você conhece a árvore.
Pode, por acaso, um pé de manga produzir abacate? Claro que não. Então, nós temos que não somente observar as pregações, mas a maior pregação que existe é com o nosso procedimento, da nossa forma de vida, de convivência com os que estão na igreja e dos que estão de fora. A nossa vida é o maior testemunho, é a maior pregação, que muitos já foram ganhos pelo bom procedimento daqueles que trazem em si a natureza de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E Pedro continua dizendo: a qual não havendo vista mais, no qual não o vendo agora crendo, e vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Pedro estava falando para aqueles que haviam recebido Cristo por meio da sua palavra, por meio da pregação do Evangelho. O que essa palavra produziu no interior daqueles que receberam esta palavra, aqueles que a ouviram. Por isso, mais tarde, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aqueles de quem não ouviram falar? E como os ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não fores enviado? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E quando nós olhamos o que a palavra do Senhor nos ensina, como Pedro escrevendo na sua segunda epístola, no capítulo 1, a partir do verso 18, ele diz assim: ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazerem em estar atento, como uma luz que ilumina um lugar escuro, até que o dia esclareça e as estrelas da alva apareçam em vossos corações, sabendo, irmãos, que primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nenhuma profecia é de vontade particular de homem nenhum, e nenhum profeta profetizou no seu nome. E nós acabamos de ouvir as Escrituras que nos diz que nenhuma profecia é produzida pela vontade particular de homem nenhum, mas a profecia, ela é uma inspiração, e o Espírito de Deus, segundo a vontade de Deus, usa os seus servos, o profeta, traz as suas palavras na sua boca. Creio que vocês que têm a unção do Santo sabem disso, que quando os profetas profetizavam no nome do Senhor, eles sempre começavam dizendo: e veio sobre mim a palavra do Senhor, e o Espírito do Senhor veio sobre mim, e a palavra de Deus veio, o Espírito trouxe essa profecia. E quando eles terminavam de profetizar, eles diziam: assim diz o Senhor. Eles não faziam, não profetizavam, não entregavam nenhuma mensagem usando a sua própria identidade, ou seja, o próprio seu nome, mas eles falaram no nome do Senhor. E hoje você vê os falsos mestres dizendo: eu profetizo na sua vida. É o que Paulo, escrevendo aos anciões, Paulo de Mileto manda chamar os anciões que estavam em Efésio para demonstrar, e dizendo que ele estava indo para Jerusalém, e que ali em Jerusalém ele seria preso, e que aqueles irmãos, pouquinho ele passou e permaneceu ali por 3 anos e 6 meses,
pregando o evangelho, demonstrando em todo o conselho de Deus, de dia e de noite, sem cessar, mas que agora ele estava partindo e ele estava revelando a inspiração do Espírito de Deus na vida dele, que depois da partida dele, ia entrar lobos cruéis que não poupariam o rebanho, e ele diz que entre eles mesmos surgiria, levantaria homens cruéis que não poupariam o rebanho, com palavras persuasivas de sabedoria humana, ia atrair muitos até ele, trazendo heresia até o ponto de negar o nome do Senhor que o havia resgatado eles, e ele estava buscando para si condenações, e muitos iam seguir as suas práticas. Hoje as pessoas querem estar nesses lugares onde homens estão falando baseado na sua própria sabedoria e não na sabedoria que vem do alto, onde as profecias não são profecias que vêm do Senhor, não são inspiração do Espírito Santo de Deus, mas que são os próprios homens na sua vontade, nos seus desejos, para enganar os incautos, estão dizendo no seu próprio nome. Eu profetizo na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, Pedro continua dizendo na sua epístola, ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão comércio de vós com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, as entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Se não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, pondo por exemplo aos que vivem impiamente. Mas o Senhor, ele livrou aqueles que nele esperam, como foi o seu servo Jó, que buscava Deus e que era afligido todo dia, mas continuava esperando na misericórdia de Deus. Meus queridos e amados irmãos, quando alguém chegar e diz: eu profetizo na sua vida, entenda isso, porque muitos têm afastado do caminho da fé, porque foram decepcionados esperando o cumprimento de uma profecia que não foi o Senhor que profetizou, porque não tiveram discernimento de examinar as profecias, como a palavra do Senhor diz para nós, de examinar as profecias, como diz João, que há muitos espíritos sobre a face da terra. Nós devemos provar os espíritos, se ele provém de Deus, se ele provém do mal, ou se ele provém da carne do homem. E muitos abrem a sua guarda porque eles estão procurando mestres e doutores que falem coisas que eles querem ouvir, e tudo o que eles querem ouvir é essas mensagens profetizando aquilo que Deus não falou, aquilo que Deus não ordenou, dizendo: eu profetizo na sua vida, eu profetizo bênção na sua vida, eu profetizo uma viagem, eu profetizo que você vai ter a sua própria empresa, quando não foi Deus que falou. E as pessoas colocam o seu coração, a sua esperança naquilo que não vem de Deus, e isso não cumprirá, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, mas aquilo que eles falam deles mesmos não provém de Deus, e Deus não tem parte nessas coisas. E nós temos que estar atentos, examinando diligentemente as Escrituras, buscando do Senhor sabedoria com as nossas vidas consagradas, para que nós possamos trazer sobre nós a unção que
nos ensina todas as coisas, que nos mostra se aquilo provém de Deus ou não, e muitos têm seguido essas práticas, e por causa disso o caminho da verdade tem sido infamado, porque as pessoas saem dizendo aí, eu vou ser abençoado, eu vou montar a minha empresa, eu vou fazer isso porque o Senhor falou comigo, e nunca foi o Senhor que falou, porque o homem disse, eu profetizo na sua vida. Em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, ele começa dizendo, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos pela manifestação e no seu reino. Que pregues a palavra, a tempo e fora de tempo, com toda longanimidade e doutrina, ou seja, com paciência, porque virá um tempo em que eles não suportarão ouvir a sã doutrina, como alguém que sente coceira nos ouvidos, recusarão dar ouvido à verdade, se entregarão à fábula e procurarão para si mestres e doutores que falarão coisas segundo o que eles querem ouvir, mas jamais suportarão a sã palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quais nós recebemos de o Senhor para que nós venhamos anunciar, porque o compromisso do Senhor é com a sua palavra, não é com ideologia, não é com filosofia de vida de ninguém, não é com sabedoria humana, mas a nossa responsabilidade, a nossa missão e o nosso chamado foi para anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. Um irmão onde nós trabalhávamos junto em Belo Horizonte, e aquele irmão era um administrador péssimo, que não conseguia nem mesmo naquela época administrar o seu vale transporte. Sempre chegava durante o final da tarde, ele disse, vou dormir na empresa, porque hoje eu não tenho nem mesmo transporte para me voltar para casa, eu gastei o meu vale transporte, e eu vou ter que dormir aqui até eu conseguir o outro de volta. Falando do Senhor, servo de Deus, e um certo dia ele foi em uma reunião, era um movimento que aconteceu aqui por volta do ano 1998 até o ano 2000, aconteceu algo, um fenômeno que estava acontecendo no meio das igrejas, onde as pessoas recebiam oração e na sua boca nasciam dentes de ouro. Sempre as pessoas estavam recebendo dentes de ouro e mostrando, e aquilo foi um fenômeno que atraiu muitas pessoas. E num desses dias que alguém recebeu um dente de ouro ali naquela igreja, aquele pregador ministrou que Deus é o nosso Pai, Ele é rico, que Ele é o dono do ouro e da prata, e que como que naquela noite havia muitas pessoas necessitadas, passando por dificuldades financeiras ali dentro daquela casa, dentro da igreja, é porque eles não criam, porque eles não sabiam que eles tinham um Deus rico. Como que eles estariam trabalhando de empregado se eles eram os filhos do dono do mundo? E como que eles trabalhavam de empregado se o pai dele era o dono do mundo? E aquele irmão voltou no outro dia, motivado, alegre, contando a pregação. Ele creu nessa pregação, aquilo causou uma motivação muito forte nele. E ele disse, eu vou financiar a minha casa e eu vou comprar uma carreta. Eu não vou trabalhar mais de empregado. Eu vou ser dono porque o meu pai é rico, como que eu vou viver nessa situação? Ele ficou empolgado com aquela pregação, e ele fez um financiamento, e deu uma entrada no preço daquele caminhão, e passou a morar de aluguel com sua família, e dentro de pouco tempo, ele não conseguiu pagar as prestações daquele caminhão, as coisas foram ficando difíceis, ao ponto que o banco recolheu e mandou apreender aquele veículo. O irmão ficou sem residência para morar, sem casa, porque ele acreditou naquilo que não foi Deus que falou. O que as Escrituras diz que a profecia
não é de vontade particular de homem nenhum, mas é o próprio Deus que vem por meio do seu Espírito e fala na boca dos seus profetas. E se é Deus que profetiza, como eu poderia me dirigir a alguém que está aqui nesta reunião e dizer assim: eu profetizo na sua vida que amanhã vai chegar um carro novo para você, e a pessoa fica toda alegre, vai para casa toda entusiasmada: olha, eu vou me preparar porque amanhã eu vou ganhar um carro novo. O irmão lá profetizou que eu vou receber um carro novo. Aí a pessoa fica até mesmo sem dormir, esperando amanhecer o dia. E o dia chega, começa, e a pessoa está ali naquela ansiedade, esperando, e de repente deu 0 hora e o carro dela não chegou. Por que esse carro não chegou? Porque quem profetizou foi eu, não foi Deus que falou. E Deus, ele vela para fazer cumprir a palavra dos seus mensageiros. Ou seja, quando essa mensagem vem do Senhor que fez os céus e a terra, se essa mensagem vem de Deus, você pode ter certeza que ela se cumpre. Porque o Senhor diz que passará dos céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Aquilo que ele promete, ele cumpre, porque ele é Deus fiel. Mas hoje tem um monte de pessoa frustrada pelos falsos profetas, que levanta e fala sem que o Senhor ordenou que falasse. Eu profetizo na sua vida, eu profetizo na sua vida. E as pessoas ficam naquela esperança e a profecia não se cumpre. Isso traz uma frustração e uma angústia, uma decepção, e muitos voltam atrás e não seguem mais o Senhor Jesus. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, irmão, muitas vezes nós vamos ter tristeza, muitas vezes nós iremos chorar, mesmo o Senhor estando conosco, mesmo o Senhor estando ao nosso lado. Eu faço um paralelo com a minha vida, examinando as Escrituras que passaram os homens de Deus. Hoje todo mundo quer que Deus fale com ele. Você já pensou se tudo que eu fosse fazer, Deus falava comigo? Quando uma criança, o pai fala com ele o tempo todo e tem que continuar falando até ele adquirir a maturidade. E quando nós adquirimos essa maturidade em Cristo, nós andamos pela palavra, como o salmista diz lá no Salmo 119: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O homem de Deus vive pelos mandamentos, pela palavra de Deus. E hoje todos querem que tudo que eles vão fazer, Deus tem que levantar alguém e falar com ele: faça isso, vai para a direita, vira para a esquerda. Muitos estão buscando essas coisas. Mas o homem de Deus anda pela fé. O meu justo viverá pela fé. Tira a força da fraqueza, como diz o capítulo de número 11 de Hebreus, que os homens de Deus tiraram força da fraqueza, enfrentaram a cova dos leões, lutaram de todas as formas. E quantas vezes eu e você estamos tão fracos, tão fracos, tão fracos, que a gente não consegue nem mesmo orar ao Senhor, por causa da nossa fraqueza. Mas Ele que fortalece o que está fraco, Ele que levanta o que está caído. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nesta noite eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, porque o Senhor Jesus diz que aquele que ouve as palavras dele e não guarda, ele assemelha ou compara como um homem prudente que edificou a sua casa na areia, aonde ela não tinha fundação,
e veio o vento, a chuva, e grande foi a ruína daquela casa, ela caiu e desabou. Mas ele diz que compara o homem prudente como aquele que edificou a sua casa sobre uma rocha, construiu a casa em cima de uma rocha, aonde tem uma sustentação para sustentar aquela casa, onde ela está firmada numa rocha, aonde bateu o vento, a chuva soprou fortemente, ela continuou firme porque ela estava firmada sobre uma rocha. Ele diz que é assim aquele que ouve a palavra dele e pratica e vive cada dia, jamais será abalado porque está firmado na palavra de Deus. E nós precisamos compreender que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos ser provados igual o ouro no fogo. E ele diz que nós temos que levar a nossa cruz a cada dia. Não é um dia e no outro nós falhamos, encostamos a nossa cruz lá no canto e deixa ela lá, depois do dia que nós resolvemos, nós vamos lá e apanhamos ela de novo. Ele diz que aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga, porque aquele que quiser salvar a vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, o Evangelho, salvá-la. Você está disposto a levar a sua cruz? Porque hoje, irmãos, se nós não vigiarmos, o mundo nos engole. Quantas pessoas, por causa dessas pregações de prosperidade, que você tem que ser rico, as pessoas só vivem em busca de coisas materiais achando que são eternas. A Bíblia diz que tem alguns que chegam a dar até o nome deles pelas propriedades que têm, achando que são eternas. Mas de repente se vai e a fortuna que adquiriu fica tudo aí. Por isso o Senhor Jesus diz assim, para nós não ajuntar tesouro aqui na terra, aonde a traça pica, a ferrugem corrói, o ladrão mina e rouba, mas para nós ajuntar o nosso tesouro no céu, porque aonde estiver o nosso tesouro está o nosso coração. Lá ninguém rouba. Aonde você tem depositado a sua riqueza, é nas incertezas deste mundo, é no Senhor que fez os céus e a terra. Que o Espírito Santo de Deus vivifique esta palavra no seu coração, que como um filtro que filtra toda a impureza, venha esta palavra e o Espírito de Deus filtrar toda a palavra que chega até os seus ouvidos, para que você possa examinar todas as coisas, se essa mensagem vem de Deus ou se não vem, porque João diz que há muito espírito, para nós provar os espíritos, porque tem muitos espíritos aí enganando as pessoas, muitos estão aí disfarçados de pastor, mas é lobo, estão aí enganando as pessoas, os incautos. Nós devemos examinar as Escrituras, nós devemos orar ao Pai, nós devemos pedir ao Senhor graça e sabedoria, discernimento e força para cada dia ser fiel a Ele, até o dia que nós iremos ouvir o som da trombeta de Deus e subirmos e encontrarmos com Ele nos ares, aonde naquele dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, aonde vai cessar toda dor, todo pranto, aonde nós estaremos no lugar que Paulo diz que aquilo que Deus tem preparado para os homens, nós nunca conseguimos imaginar com a nossa consciência humana, nós nunca conseguimos aproximar das maravilhas que Deus tem preparado para nós. Nunca subiu no coração do homem, nunca subiu na mente do homem. Tudo que você imagina que é glorioso, que é maravilhoso, você não passa nem perto. É o que Deus tem preparado para aquele que o ama, mas aquele que o ama lhe obedece. Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, o verso 17, ele diz: Deus é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, a liberdade.
que essa liberdade do Espírito de Cristo te conduza no caminho da verdade que há em Cristo Jesus, segundo a grande misericórdia com que Ele nos gerou de novo, com o amor que Ele nos amou, que Ele cada dia nos dê discernimento e sabedoria, para que nós possamos ir cada dia após Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, e que nos leva até a presença do Pai, onde nós estaremos passando a eternidade com Ele ali na glória. Que Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam através das redes sociais, do Facebook, do YouTube, no canal Missão Palavras Vivas. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Quero pedir a vocês, se for possível, que vocês inscrevam aí no canal, façam suas inscrições, deixem aí também o seu comentário. E eu quero convidar para colocar sobre os seus pés, e eu estarei orando neste momento ao Pai, agradecendo Ele por esta palavra que Ele falou aos nossos corações nesta noite, e que o Espírito Santo do Senhor venha vivificar esta palavra no coração de todos vós. Vamos orar ao Senhor. Apresenta a Ele a sua necessidade. Ele sabe tudo o que está passando com você, mas Ele já levou o seu pecado e encravou ali naquela cruz. Ele te deu acesso à presença do Pai, por meio do Espírito que Ele enviou para habitar dentro de nós, que Ele nos outorgou, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de cada um de nós. Fala com Ele segundo a sua necessidade. Eu estarei orando neste momento. Pai querido, Pai santo, Pai amado, é no nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que neste momento, Pai, eu levanto, Senhor, a minha voz, para orar em favor de todos esses que estão comigo aqui no templo e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Querido Deus, o Senhor é aquele que sonda os corações e que prova os pensamentos. Tu és o Deus onisciente, em que contemplas todos sobre a face do planeta ao mesmo tempo. Como disse o sábio Salomão, escrevendo os seus provérbios, no capítulo de número 15, o verso 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os bons e os maus. Que os seus olhos veem agora, Senhor, aquele que está passando por provações, aquele que está passando por aflições. A Tua palavra diz que o Senhor é o refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Socorre, Senhor, aquele que já não está mais suportando. Visita, Senhor, os órfãos, as viúvas. Visita, Senhor, aquele que está vivendo, Senhor, numa penitenciária, pagando pelos seus atos impensados. Mas com o Senhor mora o perdão. Entra, Senhor, nos presídios. Senhor, visita cada um daqueles que ali está, usa da Tua misericórdia, porque o Senhor é que ressuscita o que está morto. Querido Deus, vai nos leitos dos hospitais, visita, Senhor, aquele que está enfermo. O Senhor é aquele que cura, que liberta, que salva, que transforma. Nos manicômios, Senhor, tem de misericórdia, Pai, visita, Senhor, a todos da face do planeta. E eu te peço, Pai, em favor de todas as nações, aqueles que estão sendo afligidos pela guerra. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão na Ucrânia, Senhor, sendo bombardeados, mortos, pessoas que agora estão ali em pranto, em desespero, sem saber o que fazer. O Senhor é aquele que faz cessar a guerra, queima o carro no fogo e diz: aquietai e sabei que eu sou Deus. Tem de misericórdia daqueles soldados russos, Senhor, que estão ali destruindo vida, porque eles estão fazendo muitas vezes aquilo que não concorda.
mas são obrigados a fazer. Que o Senhor os perdoe também. Querido Deus e Pai, eu te peço por todos aqueles que ministram a Tua palavra, aqueles que estão pregando em toda a face do planeta, os missionários, que o Senhor dê temor, sabedoria, Pai, para que venha cuidar do seu rebanho. Guarda-os em Teu nome. Querido Deus, esses que aqui estão nesta noite, que têm uma necessidade, eu apresento elas ao Senhor, porque o Senhor é que supre todas as nossas necessidades, na pessoa bendita do seu amado Filho, Senhor Jesus. Querido Deus, dai o equilíbrio a cada um dos que estão aqui nesta noite, porque o Senhor é que sabe a situação de cada um. Dai força, acrescenta a fé de cada um no momento da provação. Manifesta o Teu amor, a Tua graça, Senhor, que o Senhor salva o que está perdido, que o Senhor fortalece o que está fraco, levanta o que está caído. E eu, como ministro do Evangelho, eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, desde agora para todo sempre. Amém. Que o Senhor os abençoe. Muito obrigado. Vai na paz de Cristo e muito obrigado por ter estado comigo. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a você que esteve conosco aqui no canal Missão Palavras Vivas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Francisco Ribeiro e essa foi mais uma mensagem aqui no canal Missão Palavras Vivas. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem na paz e muito obrigado. E até em breve nós nos encontraremos de novo aqui no canal Missão Palavras Vivas. Deus os abençoe.